Salmo 19, Salmo de Davi, ou seja, tem só 3.000 anos que isso aí foi escrito, né? Só para mencionar, né? E esse salmo nos mostra como que nós podemos crer nesse Deus que se revela, né? O Deus que nós cremos, o Deus da cultura judaica cristã, o Deus dessa cosmovisão bíblica, é um Deus que se revela. Então, é possível que nós, consigamos encontrar Deus a partir da sua revelação. E isso se dá de 3 formas. A primeira forma, eu vou ler até o versículo, do versículo 1 ao versículo 6, é a primeira forma que a gente tem de conhecer ou de crer ou de buscar a fé nesse Deus que se revela. Olha o que diz o Salmo com relação à revelação geral de Deus na sua criação. Salmo 19, a partir do versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Essa é a chamada revelação geral de Deus, a revelação na sua própria criação. E com relação a esse texto, Paulo, em Romanos, ele diz assim, lá em Romanos 1:20, que os homens são indesculpáveis de olhar essa maravilha da criação e não adorar a Deus. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, ele está se referindo àqueles homens que não creem em Deus, são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, não há desculpa para não... Oi? Romanos o quê? Romanos 1:20. 1:20. Então, com relação à revelação geral, já seria suficiente, porque Deus, ele deu uma excelente aula. Se tem algum professor aqui, sabe o que é isso. Isso é uma aula maravilhosa de Deus. Mas é a revelação geral dele. Mas ele não parou aí, porque considerou que a gente podia ter aqueles que não entendessem a aula. Aí ele fez uma apostila. Eu estou segurando a apostila que Deus fez aqui, e sobre essa apostila, que é a revelação especial de Deus, se a gente não consegue crer em Deus pela revelação geral, ele deu a apostila para a gente buscar crer nele pela sua revelação especial na Bíblia. Olha o que diz dos versículos de 7 a 11 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é a Bíblia, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, ou seja, por esses preceitos do Senhor, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, olha, se a gente não conseguir crer no Deus que se revela através da sua criação, a gente tem a palavra de Deus, que é a apostila. Mas tem gente que pega a apostila, em vez de ler assim, lê assim, né? Ou então usa isso aqui de rascunho, não é como a apostila da nossa irmã crente aí, cheia de marcadores, as pessoas que buscam a palavra de Deus. Mas isso também, por vezes, Deus é tão bom que ele deu uma excelente aula, fez uma excelente apostila e falou assim, espera aí mais um pouquinho, que se vocês não entenderem direito, eu vou dar uma aula particular para vocês. Cristo. Cristo é Deus encarnado, que veio nos explicar
com uma revelação suprema do que é Deus. E olha o que fala o final do texto de Salmo 19, a partir do versículo 12. Mesmo que a gente conheça Deus na natureza, que nós, da criação, nós conheçamos Deus através da Bíblia, olha o que diz o versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras, esse aqui é lindo, esse final, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha, se isso não é a graça de Deus, quem há que possa discernir as próprias faltas? Estávamos falando sobre isso agora com o Péricles. Nós não conseguimos, apesar da criação maravilhosa, nós não conseguimos lendo a Bíblia, porque nós vamos ler a Bíblia como literatura, isso não vai tocar o nosso coração, mas quando o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração para que nós consigamos discernir as nossas próprias faltas, aí sim a gente é alcançado por Deus. E aí vem a famosa Efésios, né? Efésios 2, 8 e 9. Isso é graça de Deus. Como é que a gente é salvo? Como é que a gente crê em Jesus e crê em Deus? Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, essas três partes do Salmo 19, como que a gente poderia aplicar isso para a gente hoje? Se tivesse algum não crente aqui, poderia falar para ele assim, meu amigo, considere uma possibilidade disso ser verdade. Não fique, não existem os homofóbicos, não seja cristofóbico. Não precisa negar a Cristo, dá uma chance de ele se apresentar a você. Se você não consegue vê-lo na natureza, se você não consegue entendê-lo pela palavra, quebranta o teu coração, permita que ele relaxe. Simplesmente assim, dê a chance de haver uma cosmovisão diferente da sua. Estou falando com alguém não crente, não são com vocês, não. Tá? Deu a chance de você crer em algo que novo, né? Não seja cristofóbico, entendeu? E você vai ver como a tua vida vai se transformar. Essa é a aplicação. Considere essa possibilidade. Porque se esse Deus que se revela existir, aonde você acha que você vai passar a eternidade quando você morrer? Se ele existir. Se ele não existir, ok. Já teve lá o filósofo que disse assim, melhor é acreditar em Deus. Porque se ele não existir, tudo bem, a gente passou a vida um pouco mais regrado. Agora, se ele existir ou não acreditar, eu vou para o inferno. Né? Então, é prudente crer ou buscar crer nesse Deus que se revela na natureza, esse Deus, uma revelação geral para todos, nesse Deus que se revela de uma forma muito especial na sua palavra, que também está disponível para todos, né? Os que creem. Né? E esse Deus maravilhoso que se revela no coração de alguns, que ele, pela graça, toca com a fé em Cristo. Né? Se esse texto foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, é um salmo de Davi, reinou sobre Israel 1.000 anos antes de Cristo. Uns 300 anos depois de Davi, Isaías, o profeta, já falava assim, quando o povo se desviou, Isaías falava assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6, né? Glorificai a Deus enquanto há tempo. Amém? Que Deus nos abençoe com a graça da fé nesse Cristo que se revela, né? Amém. Obrigado.